Glória a Deus, seja bem-vindo a mais um Repartir, você junto conosco nessa segunda-feira. É isso aí, abril está andando, está encaminhando todas as coisas que você possa continuar perseverando no caminho de adoração ao Pai, no caminho aonde a palavra do Senhor encontra um lugar no seu espírito. Nós estamos aqui todos os dias declarando essa palavra dia após dia para gerar mesmo um testemunho. Mas por que palavras todos os dias? Por que uma rádio? Por que isso e aquilo? Nós queremos gerar um testemunho por meio da palavra do Senhor. Não existe testemunho sem a pessoa de Cristo na sua vida e na minha vida. Nós somos testemunhas justamente porque nós estamos olhando para Cristo Jesus. E é muito real, né? Quando a nossa vida está voltada mesmo, né, para a palavra de Deus e essa palavra começa a ganhar força, começa a ganhar solidez e você começa a ganhar, sua estatura muda, né, por conta dessa palavra. Essa é a realidade das nossas vidas, né? Nós somos mudados por meio da palavra do Senhor em cada um de nós. Então, glória a Deus, porque em toda segunda-feira nós temos essa palavra, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado e também no domingo. É isso aí, 24/7. Mas glória a Deus. E voltando àquilo que é a palavra desta segunda-feira, né? Preparar o caminho da concepção pela insistência da intercessão, gerando o herdeiro escolhido. Nós sabemos que a igreja, né, o povo de Deus, os filhos do Senhor, tem uma marca muito importante que é o que estabelece essa conexão com o Pai, né? Nós temos nas nossas vidas diversas situações, né, que estão permeando, que estão nos dizendo, olha, qual é o caminho que você vai trilhar, qual é o caminho que você vai decidir caminhar, né? Sabemos que existem muitas estradas e as pessoas querem colocar dizendo que todos os caminhos levam a Deus, mas não, nem todos os caminhos levam a Deus. Pode levar a deuses, mas não leva a Deus, porque existe realmente um lugar aonde nós encontramos o Senhor, existe um caminho aonde eu estou aberto para Ele e eu me coloco à disposição. Então nós temos que entender que no meu espírito, na minha vida, existe um caminho e Cristo Jesus é esse caminho. Ele declarou o seu caminho, a verdade e a vida. Aquele que vem a mim, né, jamais eu rejeitarei. E nós precisamos entender isso, e glória a Deus pela palavra do Senhor, e como isso está relacionado à noiva que está sendo preparada, né, para viver com o Pai todos os dias, e glória a Deus porque estamos no mês, né, do envio da noiva, a mês da missão da noiva, e precisamos entender como que eu tenho uma missão, porque eu sou enviado, porque eu sou um herdeiro, e glória a Deus, porque existe uma batalha, né? Existe uma batalha onde o inimigo com seus dados inflamados e aonde ele quer impedir com que a igreja do Senhor avance, mas existe uma chave, existe uma alternativa, vamos dizer assim. Na verdade, é um caminho que Deus estabeleceu nas nossas vidas, que é o caminho da intercessão. Porque nós intercedemos, porque existe uma vontade de Deus para ser estabelecida na terra e que existe uma batalha para que isso não aconteça. Quando nós intercedemos a Deus, né, sabemos que um exemplo claro também, muito poderoso, é quando Abraão intercede por aquele povo, quando o Senhor quer trazer juízo naquele lugar, ali em Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, né? Ele se coloca em um lugar, em uma posição, aonde ele diz, olha, Senhor, tem de misericórdia desse povo, será que tu não vai encontrar aqui pessoas que realmente se salvem? E aí a quantidade de números vai abaixando, né? Mas nós temos no nosso espírito mesmo a certeza de que o Senhor irá ouvir o clamor do nosso coração, ouvir o clamor do nosso espírito. Então, veja só, né? A insistência da intercessão gerando o herdeiro escolhido. Porque eu gero quando eu estou intercedendo, quando a minha mente, o meu espírito está se voltando para Deus. Porque no Senhor todas as sementes já foram liberadas. Porque no Senhor todos os projetos, aquilo que é o interesse de Deus, aquilo que é a vontade dEle é suprema. Ele tem consigo o panorama completo de toda situação da nossa vida. Ele tem consigo um panorama
total daquilo que nós vamos viver e daquilo que Ele deseja para a humanidade, daquilo que Ele espera da humanidade e o que Ele quer fazer com o homem. Então, Ele quer se dispensar a um homem. Então, quando eu intercedo, eu estou dizendo, Senhor, eu estou aberto para que seja gerado em mim o herdeiro escolhido. E como nós vamos entender essa palavra, veja só Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. A nossa vida cristã, a nossa vida como filhos de Deus não pode ser simplesmente eu faço aquilo, faço isso, porque quando eu estou intercedendo, quando eu me coloco neste lugar de oração, eu estou mostrando ao Senhor que eu tenho um lugar com Ele, onde eu estou me deixando ser moldada, onde eu estou confiando na sua direção. E tem um livro, né, que eu até está aqui comigo, não é meu, mas eu irei ler porque, glória a Deus, os livros são importantes, que fala sobre o poder da oração, né, de você contactar o Senhor, e uma das coisas que ele nos ensina é realmente contactar ao Senhor. Precisamos entender que a nossa oração não é simplesmente um decreto das nossas vãs vontades, não é simplesmente dizer, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, como se ele fosse o gênio da lâmpada, como se ele fosse obrigado a atender alguma coisa a mim. O Senhor não deve nada para nós. Agora nós fomos redimidos, uma vez salvos, uma vez gerados e colocados, chamados para viver na luz do Senhor. Agora nós precisamos entender que eu e você, nós somos aqueles que vão gerar para o Senhor. Então a esterilidade é um caminho onde eu estou vivendo para mim mesmo. É um caminho aonde eu estou traçando os meus próprios planos e fica essa luta, então, porque veja, Rebeca engravida e os dois bebês lutavam dentro dela, né? O bem e o mal, quantas coisas às vezes querem nos afligir, né? Porque existe um caminho. Quando nós falamos de vida, porque a palavra declara, né, que a paz de Cristo seja o árbitro do vosso coração, e que a vida de Deus é a única coisa que importa, porque o inimigo ele caiu justamente nisso. Ele caiu porque ele quis conhecer o bem e o mal, ele quis olhar para um lado e para o outro, mas só existe uma vida, que é Cristo Jesus. E por que Isaac ora em favor da sua mulher? Porque ela era estéril. Então nós não queremos viver de qualquer maneira, vivendo para si mesmo, vivendo para os nossos próprios objetivos. E quando nós falamos isso, não é dizendo que eu não posso traçar objetivos, que eu não posso ter sonhos, mas a questão é, eu estou entendendo que o que eu possuo é para que a vontade de Deus seja estabelecida, é para que a vontade de Deus ganhe forma, seja materializada por mãos de pessoas que o amam. Então o Senhor está esperando do nosso coração e da nossa disposição uma oração sincera de quem está dizendo, eu quero entender os caminhos do Senhor, eu quero, Pai, discernir qual é a tua vontade para essa situação, para aquela situação e para essa situação. Ele vai trazer a você o discernimento de quem está abrindo o caminho, preparando o caminho para que seja gerado o herdeiro escolhido. E como eu vou saber, então, qual é a vontade do Senhor na minha vida? A palavra em Jeremias 33, 2, 3 declara, assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque é insondável e nós não conhecemos. Veja, a história de Jesus, a trajetória, a sua vida. João, né, declara que era impossível escrever tudo o que o Senhor fez, porque não caberia em livros. E agora, como assim Deus está dizendo, clama a mim e eu te responderei e mostrarei a você coisas insondáveis que você não conhece. Se você é chamado para gerar para o Senhor, você vai fazer aquilo por meio do que Deus está derramando na sua vida, por meio que Deus está entregando a você, e você com o posicionamento, você está entendendo realmente de que estou desfrutando coisas insondáveis. Estou
recebendo coisas insondáveis, porque homem nenhum se colocou neste lugar de disposição do coração para realmente voltado ao Senhor, dizer: Senhor, encontra em mim uma disposição de quem está sendo gerado e sendo movido como herdeiro de Deus. Muitas situações vão querer nos tornar, sabe, talvez mendigos, talvez pessoas sem identidades, pessoas com faltas. Não crie isso, não deixe o inimigo te aprisionar nessa situação. Mas antes diga: eu tenho um Pai que é um Deus poderoso, que tem um objetivo, tem um plano e Ele conta com a minha vida, Ele conta com o meu clamor. Enquanto você está orando, o Senhor Ele está esvaziando aquilo que não merece estar em você, não precisa estar em você, porque hoje você tem o Espírito Santo de Deus. Por isso clamamos ao Senhor e Ele nos responderá. Glória a Deus. A palavra declara, né, que o Espírito é Ele que nos ensina a orar, porque nós não sabemos como orar. O Espírito é Ele que traz aquilo que são realmente sinais, são, né, sinopses, vem na nossa mente, e é o Espírito de Deus que nos ensina a orar como convém. Senão daqui a pouco nós estamos pedindo simplesmente coisas para o nosso bel prazer, e o que nós vemos por aí são pessoas pedindo coisas ao Senhor como se Ele fosse obrigado a dar algo, como se Ele fosse obrigado a trazer algo para aquela pessoa, porque na verdade a relação dela com Deus está se tornando uma barganha com o Senhor e não uma realidade em vida. E não estamos dizendo que o Senhor não vai agraciar os seus filhos, mas nós partimos do lugar que entendemos que tudo que nós possuímos é para que o testemunho de Deus avance, é para que o testemunho do Senhor seja estabelecido por meio das nossas vidas. Então, se você tem algo, simplesmente consagre ao Senhor. Entenda de que foi Ele que o deu para o cumprimento de um bom propósito. Essa é a prosperidade dos filhos de Deus, é estabelecer por meio daquilo que eles têm a vontade do Pai. Por quê? Porque eu sou herdeiro. Herdeiro, ele, como a palavra já pressupõe, eu herdei algo, não fui eu que construir com as minhas mãos. A salvação não foi você que construiu com suas mãos. Os dons não foi você. A capacidade da vida, a salvação, os céus, a glória de Deus, nada é nosso nesse aspecto. Nada é nosso. Nós apenas somos pessoas que estão trabalhando, cuidando e realmente sendo herdeiros. Então, já que eu sou um herdeiro, eu vou cuidar das coisas do meu Pai. Por isso, Cristo Jesus, na sua caminhada, de diversas formas, ele deixava muito claro: eis que eu trabalho para o meu Pai, porque o meu Pai trabalha até hoje. Eu estou aqui não pela comida que perece, não pela bebida, mas por realizar a vontade do meu Pai que estás no céu. É isso que um herdeiro entende, é dessa forma que um herdeiro anda. Você vê que muitas pessoas não estão preparadas para receber a herança dos seus pais. Por que elas não estão preparadas para receber a herança dos seus pais? Se elas receberem, elas vão colocar tudo por água abaixo, aquilo vai se acabar e ela não vai conseguir gerenciar, porque a sua mentalidade é uma mentalidade de quem não está olhando para os propósitos do Pai. Então, que você possa ter a certeza e a clareza no teu coração nessa segunda-feira. O Senhor vai responder as orações que estão voltadas em consultar ao Senhor, em estabelecer a vontade do Senhor, em dizer: Senhor, encontre em mim um vaso aberto para gerar para o Senhor, para conter esse conteúdo, né? Para guardar a excelência do teu Espírito. E glória a Deus por todas as coisas. Glória a Deus, porque o nosso clamor, né? E o clamor, ele está ligado realmente a uma manifestação da voz. Quando nós clamamos a Deus, é um clamor realmente. Quando alguém precisa de socorro, você não fala baixinho, você não se desespera, ou melhor, você não fica como: não está nada acontecendo, está tudo bem. Não, nós temos uma reação mesmo no nosso espírito, né? Nós temos realmente uma força no nosso espírito. E o clamor é isso. O clamor a Deus é isso. É realmente clamar e dizer: Senhor, estabelece tua vontade, abre os teus caminhos, mostra a tua vontade, derrama o teu espírito, liberta,
cura, faz, realiza. Né? Nós estivemos nesse final de semana que passou em Olambra, né? Tivemos ali com alguns irmãos, e glória a Deus, celebrando também a vida da nossa irmã Kate, e glória a Deus, mas ao mesmo tempo desse desfrute foi estabelecido um clamor ali por aquela cidade, foi estabelecido um clamor por aquele lugar, foi estabelecido um clamor por por pessoas a quais nós se conectamos naquele momento ali. Então, glória a Deus por todas as coisas, porque o Senhor conta com os seus filhos que vão manifestar a voz e vão clamar pela vida de outras pessoas. Que você possa buscar ao Senhor, entendendo de que você é um herdeiro, de que você é uma herdeira para estabelecer a vontade do Pai. E você sabe que quando você ora, a sua mente, o seu ser, o seu homem interior, ele é visitado por uma graça de Deus. Eu quero declarar que você vai encontrar a graça de Deus a cada momento da sua oração. Não desista de orar, persista na oração, persista na busca, porque a oração é a nossa oferta que sobe ao Senhor, é o incenso que sobe ao Senhor. A palavra de Deus declara que o justo, né, a oração do justo surte muito os seus efeitos. Nós não temos dimensões, não conseguimos mensurar a dimensão das nossas orações, mas nós sabemos que cada uma delas vai abrir um caminho favorável ao Senhor, vai mostrar realmente de que existe homens e mulheres disponíveis ao Senhor, né? Porque quando nós clamamos Pai, meu Pai que estás no céu, né? Nós estamos reconhecendo já aqui nessa concordância de que eu sou herdeiro, de que eu sou filho, e porque eu sou filho eu entendo aquilo que pode ser requisitado, aquilo que pode ser, de certa forma, realmente dizer, Senhor, faça desta maneira, porque na Tua palavra está estabelecido assim, porque a tua própria voz manifestou que seria assim. Então não é simplesmente a Tua vontade ou a minha vontade, mas é simplesmente o que Deus já declarou. Se o Senhor declarou cura, salvação, libertação, avanço do seu reino, vai acontecer por meio dos filhos que estão declarando e orando ao Senhor todos os dias. Vejamos aqui também o que Lucas 18, 1, 7 vai dizer. Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Olha que incrível, ao mesmo tempo que ele está trazendo uma seguridade daquilo que é uma promessa de Deus, ele está dizendo, acaso quando o Filho do Homem vier à terra, ele vai encontrar fé em meio aos homens, porque a oração é uma manifestação da nossa fé. A oração é uma evidência da nossa fé. A oração é uma posição a qual eu estou buscando em Deus para que eu não venha desanimar. E a primeira coisa, e dos ataques, né, na verdade, que o inimigo vai colocar, é que a oração não seja manifesta, é que a oração, a intercessão não seja estabelecida, para que a palavra não seja profetizada, para que o reino não avance, mas nós temos nos nossos lábios a conexão com o Pai, de quem está se comunicando com a eternidade. A sua oração é uma comunicação precisa e eficaz com quem está ligado na eternidade. Hoje nós não precisamos mais de intermediadores entre Deus e nós. Nós temos o Senhor no nosso espírito. Nós temos o Senhor colocado no mais íntimo do espírito do homem. Então você pode clamar ao Senhor aonde você estiver. Esse canal de Wi-Fi não tem falhas. Esse canal de Wi-Fi não tem limitações. E a sua senha, o nome é Jesus. Ó Senhor Jesus, que você possa invocar o nome do Senhor neste dia. Que você possa invocar o nome do Senhor, sabendo de que a sua fé vai ser aprimorada na oração. E sabendo de que você vai contactar ao Senhor. Virá respostas do céu para você nessa semana. Virá direcionamentos do Senhor para você nesse dia. E glória a Deus, porque no Senhor nós temos
os caminhos elevados. E glória a Deus que você possa realmente desfrutar dessa palavra, né? Meditar nos versículos, Gênesis 25, 21, Jeremias 33, 2 e 3 e Lucas 1, 18. Medita nesses versículos, leia e ora esses versículos. Como é importante nós lermos e orarmos os versículos, porque dessa maneira você está negando o seu próprio pensamento, está negando os seus próprios desejos, mas está orando conforme a plena vontade de Deus que está colocada na sua palavra. Glória a Deus por todas as coisas. Eu quero te convidar a você ser um irmão que vai semear junto conosco, que vai celebrar também ao Senhor junto conosco, colocando aí a sua oferta, colocando o seu dízimo, e glória a Deus, que você possa ofertar na casa do Senhor, colaborando com todas as coisas que o Senhor está fazendo nesses dias. Fica aí então com louvor e com oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nesse dia, nessa segunda-feira em que nós podemos conceber, Senhor, dessa semana que se inicia, nós estamos concebendo e gerando, Senhor, como noiva que serve, ainda que como igreja sejamos expostos à esterilidade, à infrutificação, e ainda que na dor nós venhamos gerar diante do Senhor a percepção e a realidade, Senhor Jesus, de quem gera nações, de quem frutifica no Senhor. Reconhecemos que somos, de fato, essas varas, somos esses ramos que estão conectados ao Senhor, que é a videira verdadeira. Reconhecemos que o Pai é o agricultor e que sem ti nada nós podemos fazer. Reconhecemos que o que de fato glorifica ao Pai é nós gerarmos muito fruto. E ao estarmos conectados no Senhor e gerarmos frutos, o Senhor vem e nos limpa para darmos mais frutos ainda. Aleluia, Senhor. Nesse dia eu te invoco juntamente com os meus irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, esse nome que nos abastece, esse nome que nos enche, esse nome que nos frutifica, nos faz frutíferos, nos faz prósperos em todos os nossos caminhos, nos ensina a nos subjugar e a nos submeter, a renunciar e a nos esvaziar de nós mesmos, para sermos cheios do Senhor, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua palavra, que é Espírito e vida, que nos transforma, que nos renova, que nos modifica, que nos torna vasos úteis ao Senhor, submissos àquele a quem é o nosso possuidor. Nós possuímos, Senhor, a Ti, porque o Senhor nos possui. Nós somos vasos, não mais como vasos de desonra, mas o Senhor nos designou para vasos de honra. Somos aqueles vasos e o Senhor, de fato, é o nosso possuidor e o nosso soleiro. Somos vasos de barro. O Senhor vem e nos molda, o Senhor vem e nos modifica. O Senhor vem e nos ajusta, o Senhor vem e nos transforma, nos conforma aos teus sofrimentos, Senhor Jesus. Nos faz aqueles que, de fato, se submetem ao Senhor, resistem ao diabo para que ele fuja de nós. Faz-nos aqueles que encontram a realidade da experiência de Paulo, de que quando sou fraco é que sou forte, crendo que o seu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia, Senhor. Nos inclina, nos direciona e nos designa a de fato exercitarmos o sempre orar sem desfalecer, o sempre orar sem desanimar, orando em todo tempo no Espírito, vigiando, sendo vigilantes diante do Senhor. Nós queremos, como o próprio Cristo Jesus, crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Senhor, nós somos abastecidos, nós te glorificamos porque as suas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Aleluia, Senhor Jesus, nós podemos te invocar nesse dia, podemos te amar nesse dia, podemos crer no Senhor e de fato cremos e te recebemos como vida em nosso espírito, aquele a quem por quem nós somos regenerados, fomos regenerados pelo Senhor. Essa obra é completamente tua, esse mérito é totalmente teu, essa glória, essa expressão é totalmente tua e nós te expressamos em espírito e em verdade, nós te adoramos, porque o Senhor é espírito e nós, os seus adoradores, te adoramos em espírito e em realidade. Essa realidade que nos abastece, essa realidade que nos impulsiona, essa realidade que nos faz abraçar o teu propósito, abraçar a tua vontade. Cremos e confiamos
que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Cremos e confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e aqueles que são chamados segundo o teu propósito. É nessa palavra que nós estamos firmados. Cremos, recebemos, desfrutamos o Senhor. Nós te amamos, Senhor, por isso nós te desfrutamos da nossa alma, porque nós de fato te experimentamos e te temos como vida em nosso espírito, se dispensando, se expandindo para todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, encharcados pelo Senhor, encharcados pela tua presença, encharcados por esse Espírito. Ó Espírito de Deus, Espírito que sonda os pensamentos de Deus, que nos revela as palavras de Deus, os pensamentos de Deus a nós são revelados pelo próprio Espírito. Somos guiados, apacentados, direcionados pelo Senhor, que é o bom pastor, que pastoreia as nossas almas. Somos pertencentes ao seu rebanho, Senhor, ó Espírito de Deus, que nos ensina a obedecer às palavras de Cristo Jesus. Nós te tomamos como vida em nós. Exercitamos essa oração, exercitamos esse ato de consultar ao Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós te consultamos, nós nos voltamos ao Senhor, nós nos voltamos ao nosso Espírito, nós inundamos os ambientes em que ocupamos com o fluir dessa oração, com o fluir dessa intercessão, com o fluir desse louvor, com o fluir dessa adoração. Essa adoração que nos enche, que nos transcende, que nos faz transcender, porque a criação revela que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus, a criação revela, por isso nós, os seres humanos, somos indesculpáveis. Livra-nos, Senhor, de não te adorarmos como Deus. Livra-nos de não te reconhecermos como Deus. Livra-nos de não prestarmos culto, louvor e adoração a ti como Deus. Livra-nos de adorarmos a criatura em vez do Criador. Ajusta o nosso espírito diante de ti. Ajusta o nosso coração diante de ti. Nos alinha, Senhor, nos alinha, porque cremos que é o Espírito que intercede por nós com gemidos que são inexprimíveis, palavras que são impossíveis de serem expressas. Nos ajusta, Senhor Jesus, para não orarmos conforme aquilo que é o nosso próprio desejo. Nós não queremos orar pelas motivações erradas, pedindo coisas desnecessárias que não cooperam para o propósito do Senhor. Nos ajusta de tal forma a ponto de nós percebermos a intuição, a unção que nos ensina todas as coisas e a expressarmos em oração a tua vontade, a expressarmos em oração essa vida, essa intuição, o propósito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, que nos enche, que nos abastece. Eu te amo, Senhor, e juntamente com os meus irmãos nós estamos unidos num só propósito, clamando a ti e sendo respondidos por ti e recebendo do Senhor a revelação de coisas que são grandiosas e insondáveis, que ao homem nos enche de alegria, que ao homem, como Paulo experienciou, que ao homem não é lícito falar coisas inefáveis, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem preparado aquilo que o olho não viu, o coração não percebeu, a mente alguma jamais imaginou. É o que o Senhor tem preparado para nós, porque nós te amamos. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. A lamparina acesa é a candeia que revela o azeite da alma. Quanto mais clareia, mais ungida e cheia do Espírito que acalma o passo do apressado, acalma a tempestade interna. Faz a janela aberta receber a luz que emana. Impera, tempera, prospera quem dera, já era, quisera, janela aberta e a tua luz é quem mantém a minha alma esperta, só tua luz prospera. A lamparina que rejeita o azeite que a mantém acesa, conta com a sorte da luz passageira. A lamparina que se apressa em ter outra botija cheia, não teme a morte da luz que fraqueja. Tarará, tarará,
igreja em que se deita e vigia na vigília a noite inteira. Já não dá bobeira e não confunde o que é brincadeira. Mas quem vacila implode, quem não vigia morre. A escuridão da noite é o lugar de quem não viu. Sujeira na veia, perdeu, deu bandeira, sem eira nem beira, carreira pra feira. E a tua luz é vida para a vida inteira. Só tua luz é vida verdadeira. Chama e conduz tua noiva pra ver a lareira. Chama quem manteve a chama acesa. A lamparina que rejeita o azeite que a mantém acesa. Contar com a sorte da luz passageira. A lamparina que se apressa em ter outra botija chega. Não teme a morte da luz que fraqueja. A lamparina que rejeita o azeite que a mantém acesa. Contar com a sorte da luz passageira. A lamparina que se apressa em ter outra botija cheia. Não teme a morte da luz que fraqueja. Só ele sabe como navegar, como transpassar as ondas e onde me levar. Jesus é o leme da embarcação, não somente o leme, ele é a direção. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. E se o vento parar, não pararei. Ele é a água viva que me impulsiona. Pra frente, só pra frente eu irei. Bússola que aponta e não desaponta. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Eu sempre confiarei. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. E se anoitecer, ele também é um farol. Se eu cair no mar, ele é a boia. E se eu sentir fome, ele é a vara pra pescar. Ele é o peixe que irá me alimentar. Se eu parar no cais, jamais permanecerei lá. Minha jornada é o olho da tormenta. O porto é seguro, mas a embarcação nasceu pra navegar. Entrei fora desse mar, não nasci pra ancorar. Deixo Cristo me guiar. Dentro ou fora desse mar, não nasci pra ancorar. Deixo Cristo me guiar. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Eu sempre confiarei. Navegarei com Cristo, eu confiarei no capitão. Navegarei com Cristo,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia